Olá, investidor, o meu nome é Wagner Caetano, começamos agora mais um programa Radar. Hoje eu estou gravando um pouquinho mais cedo, pessoal, tenho um compromisso aí no final da tarde e gravo aí aproximadamente uma hora e meia antes do horário padrão. Para quem não conhece meu trabalho, eu sou trader profissional e diretor da Top Traders, que é uma empresa meramente educacional. E eu acredito que a melhor forma para acúmulo de capital na renda variável é através da montagem de uma carteira de ações robusta, com equilíbrio de volatilidade histórica, equilíbrio entre setores e também manejando o risco entre os ativos alocados. E em momentos propícios fazemos operações com mini contratos de índice dólar para proteger ou turbinar este portfólio. Eu convido a todos para assinar Informe Cenário, que é gratuito, vai todos os dias próximo das 10 horas no e-mail. Só entrar no site da Top Traders, colocar nome, seu endereço eletrônico, inscreva-se. Dentro de 2 ou 3 dias, minha equipe começa o envio. Estamos nos últimos dias da aula online gratuita Como Gerenciar Seu Próprio Capital na Bolsa de Valores. É só clicar aqui e participar, assistir o webinário. E para a galera do YouTube, eu peço que, se possível, compartilhe o vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, a nossa voz consegue chegar ao maior número possível de investidores. Ok? E aqui dá para acessar a aula aqui pelo site também. Então, iniciamos agora o conteúdo. 16 horas e 8 minutos do dia 23/1/2018. Tomar minha água aqui, vamos lá. As criptomoedas já com cartesia normalizado. Então hoje é um dia de alta generalizada para as criptos. Eu uso aqui o site coinmarketcap.com. Tem sido uma característica comum elas andarem em bloco. É um primeiro sinal de maturidade das criptos, ok? E os valores estão batendo com cartesia, então vamos às 4 primeiras, que é sempre que a gente estuda, sendo a número 1, Bitcoin, neste momento negociando a 11.230 dólares. Okay? Então, gráfico na tela, pessoal. Bitcoin chegou a bater semana passada, no dia 17, 9.402 dólares. Era justamente a projeção de 61,8 deste triângulo, que nós cantamos aqui desde os 15 mil dólares, né? Sendo que a venda boa mesmo foi aqui quando ele tocou a linha superior do padrão, na região de 17.705. Venda boa para quem tinha para realizar, porque não dá para trabalhar nas corretoras aqui vendido. Quem dera, aí eu já estaria operando freneticamente se fosse possível. Aí as médias cruzaram aqui, acionou o triângulo e foi na projeção de 61,8. Assim como ocorreu no dia 19, o mercado está buscando a média de 5, ele tem uma retração de fibra como resistência e o fundo na região de 11.833 dólares. Eu não vejo ainda um sinal consistente de compra. Eu acho que ainda tem mais espaço para correção para que uma compra seja acionada posteriormente. Então eu vejo o movimento como sendo ele de repique. Ok? Aí temos aqui o Bitcoin Cash negociando a 1.672,10. 1.672,10, certinho aqui, um pouco mais de 4% de alta. E o mercado fez aquele movimento que nós tínhamos cantado de buscar essa LTA, veio numa região forte de suporte, que é uma região de enrosco, né? Onde o mercado se apoiou para fazer aquele rally de dezembro. E eu também vejo como sendo um movimento de repique, sem grande consistência, ainda vejo espaço para mais correção, topos e fundos descendentes. Eu acho que o momento de comprar o Bitcoin Cash e outras criptos, ele vai chegar, mas na minha visão pessoal ainda não é agora. Aí temos o Ethereum, 1.009 dólares ali na tela. Vamos colocá-lo aí. Hoje o Cartesian milimetricamente seguindo as cotações. O Ethereum fez um movimento muito forte de rally baseado num pivô muito técnico, né? Depois fez uma estrela cadente, a Shooting Star, sombra superior longa, corpo pequeno.
e buscou o topo anterior, que é um movimento típico, né, de correção. Deixou um martelo grande, está subindo, mas também essa alta não me convence, né? Teríamos alguma coisa diferente caso a média de 5 seja rompida em fechamento, mas eu acho mais provável uma pressão vendedora com um novo teste dos 882 dólares, ok? E o principal destaque do dia, Ripple, $1,38, subindo quase 13%. Vamos lá ao Ripple. Então, nós temos uma estrela cadente também com forte movimento. Por simetria, existia um alvo aqui em $1 que foi alcançado, mas até a própria simetria, caso esse fundo em 90 centavos de dólar, 88 centavos de dólar seja perdido, poderia mandar a moeda mais abaixo. Eu não sei se ela vai abaixo desse fundo, mas eu acredito num teste novamente da região de $1 aqui, é o meu sentimento. Mas se de repente começar a romper média, tiver algum movimento mais consistente, mesmo porque tem gap aberto, pode subir. Mas eu ainda acredito para as criptos em geral na manutenção do movimento predominantemente de queda, gerando em breve, talvez em fevereiro, grandes oportunidades. Ok. Então, pessoal, aqui eu gosto de fazer esse overview aqui nas bolsas europeias, né? FTSE fechou 0,21 de alta, na Alemanha índice DAX 0,71 de alta e na França caiu um pouco. As bolsas da Ásia fecharam freneticamente em alta, né? Euforicamente em alta. Japão 1,29, Coreia fechou na máxima, Hong Kong na máxima, porque teve a volta do governo americano e as bolsas americanas continuam em alta. Vamos dar uma olhada no índice Nasdaq que eu tenho aqui no broadcast. A tendência de alta, ela é muitas vezes persistente, assim como a de baixa também, né? Então, você traça objetivos, aí ultrapassa. Eu estou no mercado desde 2002, né? Então, eu já vai fazer 16 anos, completar 16 anos. Então, muitas vezes o mercado vai estopando vendido e está na máxima histórica de novo, né? Em algum momento vai corrigir. Mas vamos fazer um negócio aqui, pessoal, no índice Nasdaq. Vamos tentar traçar como canal isso aqui e replicar. Eu acho que vale a pena, né? Eu já vi muitas tendências de alta e de baixa, assim, sendo elas insistentes, vai saindo um negócio aqui, outro acolá e vai... Putz, aqui acho que no broadcast não temos canal. Que beleza. Putz, não tem canal, mas aí eu acho que eu já tinha até replicado, né? Esse canal, o rompimento dele aqui em cima já atingiu o objetivo, inclusive, né? Já, enfim. Eu ia tentar duplicar o canal, mas talvez nem caiba nesse momento. Eu sei que ela anula os candles de queda e sobe, só que está longe da média. Ó. Quando que ficou tão longe da média assim? Né? Então, em algum momento, aí talvez ainda essa semana, deve voltar para aliviar indicadores, atrair novos compradores. Né? Mas tendência de alta, mas eu aposto em breve numa correção. Talvez na quinta-feira. É comum, assim, o mercado americano, por exemplo, feriado aqui no Brasil, aí cai lá fora na sexta-feira. Veremos. Não que seja histórico, é mais um palpite meu. Certo? Hoje o minério caiu 3,96 na China, o cobre tá caindo, mas em compensação o petróleo está subindo. Se a gente for ver aqui, petróleo, né? Ó, cobre está operando embaixo de 2,64 na COMEX, né? Agora o petróleo estava beirando $70 agora há pouco. Ok? Então é isso aí. Aí eu vou para os ativos domésticos aqui. Ibovespa na tela. Eu até tirei aquela projeção do canal aqui, que o mercado bateu 100%.
E aparentemente bateu e respeitou, né? Que era aquela, para quem não viu, pode ver os programas anteriores, era uma projeção que a gente tinha feito como alvo para o movimento. Hoje, pessoal, o volume projetado projeta algo acima da média. O que significa isso? Os últimos 2 pregões que foram de alta arrastada, o mercado teve um movimento de redução de volume. E aí hoje, um movimento de queda bastante forte, o Marubozu, né? É um candle que indica domínio vendedor de ponta a ponta do pregão. Se assim fechar, indica um volume projetado acima da média, seria um sinal de força vendedora, né? Porque quando está subindo de forma arrastada, o volume diminui. Aí se está caindo com volume maior, significa que a força vendedora ela está com apetite, está identificando aquele ponto como sendo oportunidade. Então um teste óbvio aqui, talvez para essa semana ainda, seria a região de 79.440, que é o topo anterior, né? Talvez lá para sexta ou segunda, terça-feira teste esse patamar. E é ali que define, né? Se vem no topo anterior e respeita a alta, continua. Se não, geralmente o mercado busca a média estaria por volta de 78.800, 78.700 por ali. Então é um movimento de queda aí provável para o curto prazo. E é interessante que lá fora está tudo na máxima e aqui está caindo. Então alguma cautela em relação ao julgamento do ex-presidente Lula amanhã. Tem a questão de um provável adiamento da reforma da Previdência para o segundo semestre, enfim. São alguns drivers que podem estar sendo precificados. Além do fator China, que eu sempre falo, né? Cobre, minério, tudo em queda por causa da produção chinesa, especialmente, aí o mercado corrige mesmo. Em relação ao índice, ele fez uma máxima histórica pelo gráfico Perpétuos 81.980 ontem, hoje 81.975. Caso o mercado feche nos níveis que ele está, né, não tem uma reação completa, eu ultimamente não duvido de nada, mas enfim, é bem provável que o mercado feche próximo da mínima, né? Nós teríamos 2 situações interessantes. Primeiro, uma pinça de topo, que é quando 2 candles tem, no caso da pinça de topo, as máximas muito próximas, a diferença é de 5 pontos. E também o objetivo topo anterior, que é a região de 79.885 ou 79.925, 79.945. Coloquemos aí 80 mil pontos, vai como alvo para essa correção. Aquela história, se toca e respeita a volta a subir forte. Se violar, tem alvo na média na região de 79.155, que coincide aqui com o topo anterior. Ok, e aí estudando aqui o movimento intradiário, né? Houve um rompimento falso de 81.800, a perda de uma LTA, aí o mercado repicou até a média de 21 e voltou a cair. É importante que ele fique abaixo de 80.880, para quem espera a venda, né, a queda, porque senão ele poderia configurar aqui um fundo duplo. Então a região de 80.880 ela é essencial, por quê? Porque ela pode detonar um pivô de baixa, né, topo, fundo, topo, a perda do topo anterior detona um pivô de baixa, né, 80.880, ou pode configurar também um fundo duplo, ok? E aí, pessoal, falando do dólar, o dólar repicando, vamos ver até que ponto o movimento é consistente. Fazia tempo que ele não se aproximava desde a virada do ano da média de 21. Ele fez um fundo na região de 3.186. Podemos considerar um rompimento falso de 3.199. Está deixando para trás 3.225, então seria uma certa amostra de aversão a risco no ar, dólar subindo. O dólar está forte no exterior também com a volta dos trabalhos no mercado norte-americano, né? Pelo menos por enquanto não temos mais o shutdown. E é isso. Eu particularmente, talvez um movimento de pullback pode gerar uma compra no dólar. Eu acho que eu não operaria na venda, no caso. Eu acho que se tiver alguma oportunidade vai ser na compra, mas aí o ponto de entrada ele é meio complexo. Tem que ser visto de uma forma meio cirúrgica, mas predominantemente temos aí um sinal comprador. Ok, aí vamos para os pedidos do YouTube, que a galera pede, eu respondo com muito prazer, aí, muita satisfação. É o meu recreio ali quando eu faço esses estudos e depois
respondo os comentários. Bom, eu não poderia começar por outro ativo que não fosse BR Foods, né? Foi o ativo mais pedido, disparado. Ele vai ser estudado porque já estava na ordem cronológica mesmo. Mas assim, é um dos mais pedidos aí no canal. Pessoal, BR Foods é uma ação rasteira, traiçoeira, que concentra bons fundamentos, mas ela não consegue manter a consistência. Se o mercado para de subir, ela cai. Se o mercado sobe muito, ela sobe pouco. Se o mercado cai um pouquinho, ela desaba. O movimento foi técnico, foi um topo duplo. Eu tinha comentado aqui. Um topo duplo típico, com alvo em 35,16. Existia um ponto de suporte 38,59, foi violado. O eixo do topo duplo era 38,31, foi violado. Ela virou a média. Tinha um outro suporte 36,33. Não respeitou e está vindo agora no 35,16, né? Que é onde ela vai encontrar um fundo duplo marcado em dezembro e também a LTB rompida. Eu acho que em breve o ativo vai oferecer oportunidade na ponta compradora. Você pega bons fundamentos, aí você vê a ação em correção, né? Quando essa correção der sinal de exaustão, você tem oportunidade. Eis a questão: se o mercado, por exemplo, derreter no curto prazo e o dólar disparar, ela acompanha o dólar e sobe, ou ela acompanha o mercado e cai mais do que ela já caiu? Eis a questão. Aí é bom ficar de olho, observar os movimentos intradiários, livro de ofertas para ver onde está a pressão. Ó. Então você vai observando um gráfico ali de 30 e 60 minutos, você bota um livro de ofertas e vê onde é que está concentrada a força. Ó. Se é na venda ou se é na compra, no momento é na venda. Tem o triplo de ordens na venda em relação à compra, tanto que ela está vermelhinha aqui, acendendo a mínima do dia. Aí tem que ficar de olho para trabalhar bem o papel. Trader, pessoal, é técnica. Técnica, estratégia, né? E aí você vai trabalhando com a ação. Mas ela é uma das ações que atrai minha atenção para um cenário pós-corretivo. Aí tem um pedido que a galera fez aqui, que é NBR3. Que, assim como o setor de energia como um todo, está, entre aspas, barato, descontado, múltiplos interessantes, algumas ações trabalhando abaixo do valor patrimonial. É um setor como um todo que deve ser observado. Eu acho que assim, pessoal, não inserir uma ação de energia numa carteira pós-cenário corretivo que deve ocorrer no curto prazo seria quase uma heresia, como eu falei outro dia. Alguma ação de energia tem que estar no portfólio. Todas elas estão com um gráfico muito parecidos. É uma questão de momento, de volume, de preferência pessoal. Mas acho que colocar algum ativo de energia numa carteira a ser montada em breve, como eu farei, né, eu desfiz de boa parte da minha carteira e tenho espaço para comprar 4 ou 5 papéis para completá-la, alguma ação do setor de energia deve estar presente. Falando dessa especificamente, uma barra forte de volume hoje, ela tem uma pequena possibilidade de formar um ombro, cabeça a ombro invertido aqui, mas é mais provável que ela continue em queda e venha testar o 13,13 aqui, que é o fundo anterior. Okay? Então, por exemplo, por que muitas vezes a ação não configura um ombro, cabeça a ombro invertido? Porque a maré está para baixo em geral, o fluxo está para baixo, então é difícil segurar. É mais fácil formar um ombro, cabeça a ombro invertido quando tudo está subindo, o fluxo está positivo e a ação na contramão. Mas quando o fluxo está para baixo, ela deve buscar aqui o 13,13 e desconfigurar o ombro, cabeça a ombro invertido. Eu não descarto que ele seja formado, mas acho muito improvável. Ok? Então, segundo ativo aí dos nossos estudos. E aí tem MEAL3, alguns chamam de MEAL. MEAL é esquisito, né? MEAL 3 ou MIL 3. MEAL é dose, né? Mas, enfim. Eu acho uma situação interessante na ação. Ela caiu via ombro, cabeça a ombro. E é engraçado aqui que ela parece que está querendo fazer o inverso aqui embaixo. E geralmente quando é assim, o efeito ele acaba sendo materializado. Só que é aquela história, pessoal. Se o fluxo for todo para baixo, dificilmente
a ação vai subir isoladamente. Ela pode fazer, de repente, 2 ombros desse lado, enfim. Tem boa liquidez, é um sinal de compra, mas eu acho que vai depender muito do mercado como um todo. Dificilmente você vai ver o mercado todo, por exemplo, corrigindo e ela em alta, assim, mas é uma ação cuja configuração macro, que é uma figura que costuma ser de médio prazo, ela é uma figura que favorece sim a ponta compradora dentro do cenário de correção. Um ativo que eu julgo interessante para ficar no radar do investidor, para uma carteira num futuro breve. Aí falando de Fleury, eu já comentei aqui, né, que vira e mexe eu tenho um negócio que fica perto dos laboratórios Fleury, ali na Conceição, na zona sul de São Paulo, e eles compram os imóveis do lado e expandem. Só que isso muitas vezes já está no gráfico, não significa que é para comprar agora. Estou comentando mais por curiosidade. Quando paga dividendo, sai do ponto no gráfico aqui. Pessoal, ação vendida, né? Dá para a gente fazer um traçado da seguinte forma. Alguma coisa parecida com isso. Eu tinha alertado, inclusive, que aqui era um possível ponto de aceleração da venda. Assim foi feito. Para quem não conhece, essa linha ela que conecta os topos, né, pontos que o mercado toca, a partir dali ele faz movimentos de queda, ela é denominada na análise gráfica ou análise técnica, conforme o investidor prefira, é denominada linha de tendência de baixa, né, porque ela guia um movimento de queda através de topos e fundos descendentes. Então, quer dizer, tem uma tendência de baixa secundária na ação e tem uma tendência de baixa primária, porque hoje, especificamente hoje, ao perder 27,10, ela perde uma região de fundo duplo e faz um pivô de baixa. Então ela tende a cair no curto prazo. Então é uma ação que tem tendência secundária e primária de baixa. O que é o pivô de baixa, né? É um topo. Aí eu tenho um fundo, o mercado esboça a reação, só que ele, nesse processo de reação, ele não mostra a convicção, faz um topo mais baixo, aquela história do subiu, cortou, né? Um topo mais baixo que o anterior, e na perda deste fundo, aciona o pivô. Aí fazer o último estudo, pedidos do YouTube, depois a gente faz os ativos fixos. A ação que a galera pediu foi BR-SR3. Eu confesso que é o ativo de banco que eu mais observo. Os bancos estão bem fortes no momento. Ela tem essa figura que é um possível oco, só que ela está, digamos assim, vacilando aqui hoje. Como pagou dividendos, tem que reajustar o gráfico aqui. Então deixa eu colocar essa LTA, é uma linha de tendência de alta. E aqui tem uma reta, deixa eu colocar o gap aqui, o espaço do gap, e o de cima aqui também. Então é uma ação que eu julgo interessante, mas se o cenário como um todo for corretivo, daria para comprar com desconto, né? Então eu acho que daria para esperar. Não vejo, por exemplo, como momento de compra para ela. Ela tem sim um cabeção invertido, né? Mas a gente pode considerar a neckline, inclusive, esse ponto mais alto aqui, ó, o 15,62. Só que isso não significa que eu vou esperar a neckline ser acionada para eu comprar. Significa que ela não conseguiu romper, o fluxo diminuiu um pouco e ela deve passar por um processo de correção, tornando os preços mais atraentes no futuro próximo. Ok? Tem um bom volume, eu acho legal o papel. Ela pode estar fazendo algo parecido com isso, ó, ombro, cabeça, ombro, e ela pode de repente desenhar
alguma coisa proporcional a isso aqui, desse lado, alguma coisa parecida. Eu acho que tem essa real possibilidade. Ok? É isso aí, eu vou falar de BOVA11 e depois da JHSF que eu prometi acompanhar, né? O BOVA11, pessoal, sinal de queda, né? O sinal de queda ontem foi muito forte. O BOVA11 ele costuma dar uns sinais, assim, às vezes até mais técnicos do que o próprio Ibovespa futuro ou o Ibovespa à vista, né? E aquilo que eu comentei ontem, você tem que marcar a mínima, né? A mínima, no caso aqui do BOVA11, 78,12. Se fechar abaixo de 78,12, o sinal de topo está confirmado e aí tem alvo no 76,92 para o curto prazo. Se violar esse padrão, busca a média de 21. Professor, o que é mais provável? Pessoal, tem que esperar chegar aqui primeiro para ver. Eu acho que busca a média de 21, mas o alvo imediato seria o topo anterior. E pessoal, falando de JHSF, é aquela história, o mercado como um todo está caindo, ela cai também, né? Ela tem o ombro, cabeça, ombro invertido, sentiu essa LTB, deixou uma pinça de topo ali e está caindo, né? Simples assim. Seria interessante que ela permanecesse acima de 1,93, mas é uma ação que claramente é alvo aí de vendas quando o mercado fraqueja. Elbor, elas não costumam segurar, né? Mas eu vejo a região aqui, talvez até caia um pouco mais, mas talvez de repente, ó, o mercado pode desenhar alguma coisa parecida com isso aqui, ó, né? E aí, de repente, ela viria para fazer um segundo, 2 ombros e uma cabeça, alguma coisa do gênero aqui no gráfico diário, ok? Legal, e aí vamos falar dos bancos Petro e Vale. Me chama a atenção a Petrobras, sendo bem sincero. A Vale é o movimento mais manjado, impossível, mas a Petro sim, porque o petróleo está puxando muito forte lá fora e ela está em queda. Esse processo parece um processo de distribuição numa região de topo para descer e testar 17,44. Né? Você vê que ela está com redução de volume e com candles no mesmo patamar. Isso significa cansaço da compra. Ela deve sim cair para 17,44 no curto prazo. O caso da Vale já era bem esperado o movimento para hoje, né? Momento de queda, ela fez um processo de distribuição daqueles de livro mesmo, bem típicos. E distribuiu, ficou aí alguns dias distribuindo. Os dias, por exemplo, o dia de queda hoje tem um volume considerável, então quer dizer, mostra a convicção da força compradora. E abaixo da média de 21, eu não seria, por exemplo, assim, maluco em dizer que a Vale vai buscar R$37, mas que seria o topo anterior, seria até um pouco de ingenuidade dentro de uma tendência de alta, mas eu acho que ela não para nos 41. Mas se ela buscar 37 seria uma grande surpresa para mim, não. Se o minério acelerar, não que busque numa pancada só, mas pode buscar. Mas pelo menos uma região de 40, 39 eu acredito que busque. Né? Aí tem alguma ferramenta auxiliar para ver esse tipo de movimento? Tem, você pode usar FIBO, né? Você pode pegar a última região de fundo aqui, ó. Você joga FIBO. Vamos fazer certinho aqui. 42,72. 43, né? 43,75. E aqui 34,58 por ali, né? 34,57, 43,75. Né? Tem a primeira, a segunda. As retrações de FIBO costumam ajudar muito nesse tipo de movimentação. Daí, para a gente finalizar, BBS3, né? Já está com sinal de topo desde o dia 18.
e deve cair até 33,96, mas eu acho que vai além. A média vai estar perto aqui, mas eu acho que pensar, por exemplo, em Banco do Brasil a 32,82 nesse fundo aqui seria um alvo interessante, ou até no topo anterior aqui 33,16. Ok? E aí falando de BBDC4, pode parecer uma piada, mas não é, tá subindo mais 1,04 com volume. Eu tava brincando com um aluno hoje, pessoal, que quando um grande jogador tá em campo, os volantes ali, eles revezam para bater, né? Então o lateral vai dar uma pancada. Aí o outro lateral vai dar uma porrada. O meia vai e bate no tornozelo. Aí os volantes vão dar no meio. Então assim, os comprados, cada dia eles vão numa ação de banco, né? O Banco do Brasil, por exemplo, hoje está em Bradesco, né? Então hoje eles estão concentrados aqui claramente, né? Claramente concentrados em Bradesco, vide volume, e está subindo. Acredito que se o mercado como um todo corrigir, ela corrige, e teria um primeiro alvo 33,54. Eu acho que vem no 35,59, que é onde está o outro topo, e a média de 21. Ontem, esses jogadores, entre aspas, aí, eles estavam em YouTube. Né? Então, um volume absurdo ontem, uma Robuzu, parecido com o Bradesco hoje. Hoje, provavelmente, vai deixar uma Shooting Star. Sombra superior, acho que até o final cai mais um pouquinho. Talvez ela fique até vermelha, mas é uma estrela cadente que indica a queda até 45,60. Pelo menos, mas com potencial de vir um pouquinho abaixo, tocar a média de 21. Ok? Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilhe o vídeo. Se tiver alguma ação que você queira que a gente estude, peça na área de comentários que eu vou fazer com o maior prazer. Quando nós tivermos 4.000 inscritos aqui, no dia seguinte eu faço o estudo de 10 ações pedido do YouTube. Quer receber o cenário em vídeo? Cenário em vídeo não, cenário em texto, nome e e-mail no nosso site, inscreva-se. Aproveite para assistir a aula como gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores por tempo limitado. Pessoal, um forte abraço, saúde e paz a todos. É uma honra tê-los aqui. Né? Todo mundo aí dispensando 25, 30, 35 minutos do dia, para mim é uma razão de grande satisfação. Espero honrar a confiança de vocês, procuro no meu dia a dia fazer o melhor e contribuir com o crescimento da renda variável no Brasil. Um forte abraço, valeu!